feliz, bem disposta, muito à vontade, eu estou agora para falar com você no consultório de família. Eu fico realmente feliz a cada oportunidade que tenho de ficar mais perto de você, da sua família, aqui do meu sofá, chegando na sua casa ou em qualquer outro lugar em que você esteja. Tem gente que nos acompanha em hospitais, tem gente que nos acompanha em presídios, tem gente nos acompanhando nos lugares mais diferentes. Você que é internauta, que acompanha a nossa programação sempre pela internet, que bom me encontrar com você. Um abraço muito, muito especial. Hoje o nosso programa vai ter algo a mais. Nós queremos fazer ao longo do programa um convite também muito especial para o seu coração, para que você, mais do que alguém que assiste a Novo Tempo, que assiste ao consultório de família, participe mais perto, mais junto da gente, sentindo o prazer, o gostinho que tem em fazer bem a outras pessoas. E vamos te explicando ao longo do programa. Você sabe que o consultório de família acaba sendo uma prestação de serviço para as famílias, para as pessoas de modo em geral, convidando-as a serem pessoas que pensem melhor a respeito das suas próprias atitudes, dos seus relacionamentos, das suas ideias a respeito da vida, dos seus valores. E a gente fica feliz em saber que isso traz resultado imediato, praticamente, na vida de quem acompanha e leva a sério o que nós falamos aqui. E hoje nós vamos fazer uma dobradinha bonita com um programa que está sempre mostrando histórias de vidas transformadas também. Especialmente aqui na Novo Tempo, esse trabalho fica a cargo toda semana do programa Anjos da Esperança. E meu primeiro convidado de hoje, já apresento, é o apresentador do programa Anjos da Esperança, o pastor Laerte Lanza. Bem-vindo! Obrigado, Darleide. Um prazer estar com você, com seus telespectadores, para a gente participar desse tema tão gostoso, importante, família, e ao mesmo tempo refletir um pouco da bênção que são os nossos telespectadores para Novo Tempo, para o programa Consultório de Família. Perfeito. Eu penso que vai ser um programa muito abençoado. Pastor, quando o senhor se tornou mais conhecido da Novo Tempo, foi apresentando o programa Lições da Bíblia e depois foi lhe dada a missão de tornar-se o apresentador do Anjos da Esperança, que tem um significado muito especial para Novo Tempo. Estar à frente de um programa hoje que toda semana traz histórias de vidas transformadas, como nós sempre dizemos, tem um quê muito especial também individualmente para você, né? Ah, com certeza, né? Porque em tudo que a gente faz na vida, eu acho que esse deve ser um desafio que cada pessoa deve ter, né? A pessoa tem que ver sentido para ela. Por exemplo, você está aqui no programa Consultório de Família porque você também gosta do tema, gosta dessa temática, você transpira esta alegria de falar sobre família, situações que envolvem as famílias. E eu sou um homem abençoado, porque eu sou um pastor também. Exato. E além de jornalista, sou um pastor. E eu amo a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. E o Anjos da Esperança é repartir o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Então, isso faz muito sentido para mim. E eu realmente me sinto muito feliz apresentando o programa Anjos da Esperança. E para você que está aqui com a gente no consultório de família e não faz muita ideia do que é exatamente o Anjos da Esperança, nós vamos mostrando para você ao longo do programa. Mas para começar, para que você interaja com essa ideia e sinta de perto o significado que tem ser um Anjo da Esperança, ser alguém que apoia financeiramente a Novo Tempo, que apoia a cada evento nosso quando você chega junto com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, ao telefonar para nós e dizer, olha, quero ajudar vocês todo mês a fazer o que vocês fazem ainda melhor, dando condições de vocês trabalharem ainda mais por uma causa que eu também acredito. Eu acredito que você vai dizer e sentir e perceber, se você ainda não é um Anjo da Esperança, ao longo do programa, a partir de hoje tornando-se um doador, um Anjo da Esperança aqui com a gente. Vou chamar o primeiro VT para dar sentido a essa nossa conversa e aí logo de volta eu continuo a nossa conversa aqui. A Novo Tempo nasceu com a missão de ser diferente. Comunicação para nós não é um negócio, mas um meio de salvar. E para que um novo tempo chegue até a sua casa, existe um time de servidores comprometidos com esta missão. Somos mais de 400 pessoas empenhadas em levar a mensagem de salvação aos lares brasileiros. Procuramos usar todos os meios disponíveis para que essa esperança se espalhe cada dia mais, seja através da TV, da rádio ou da internet. Nosso objetivo é contar para o mundo
que ainda há chance de começar uma nova história. Mas não são apenas os nossos servidores que têm se esforçado para que a Novo Tempo alcance corações perdidos e carentes do amor de Deus. Existe um time muito maior, praticamente invisível, que tem feito um trabalho esplendoroso. Se você ainda não sabe, eles são chamados de Anjos da Esperança, pessoas comuns que aceitaram o convite vindo do céu para dedicarem parte de seus recursos para o crescimento deste ministério. São pessoas de todas as partes do Brasil que contribuem financeiramente para que a Novo Tempo continue pregando a palavra de Deus de forma verdadeira e sistemática. E aí, todos os recursos que arrecadamos através do projeto Anjos da Esperança são investidos na pregação da palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, das doações que recebemos, 17% vão para as despesas com energia, manutenção de equipamentos e patrimônio. Outros 30% são utilizados para o pagamento de funcionários, encargos sociais e trabalhistas. Mais 14% para investimentos em equipamentos, cenários, novos programas e transmissão via satélite. Cerca de 4% em expansão da TV e Rádio Novo Tempo. Mais 14% com manutenção e atendimento da escola bíblica, produção e distribuição de cursos bíblicos que enviamos gratuitamente para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. E 21% para a veiculação da Rede Novo Tempo em canais por assinatura. Esses são os inúmeros compromissos financeiros que a Novo Tempo possui, e sem os nossos anjos, muitos sonhos não teriam saído do papel. Ou seja, tudo que você gosta de ver e ouvir na Novo Tempo só acontece porque temos a fidelidade dos nossos Anjos da Esperança. São eles os responsáveis pelo crescimento do programa Consultório de Família. No ar há 5 anos, o programa já tem lugar cativo no coração das famílias brasileiras. O consultório sempre foi ao vivo e em todos estes anos já mudou de cenário 3 vezes. O encontro sempre acontecia nas segundas, mas este ano pulou para a terça-feira. Apresentado por Darleide Alves, os temas em pauta são sempre discutidos com a presença de especialistas. E pode ter certeza que em cada programa você vai encontrar conselhos e dicas práticas para o bom relacionamento familiar. Ao longo desses anos, nossos Anjos da Esperança têm sido parte atuante no programa Consultório de Família. O programa que eles ajudam a manter tem restaurado a vida de milhares de pessoas e essa é a maior recompensa. Se você também quiser viver essa experiência, seja um Anjo da Esperança e faça parte desta família abençoada. Você viu? Entende um pouco mais do que a gente diz a respeito de ser um anjo da esperança? É dar suporte para a gente continuar trabalhando. E o trabalho que nós fazemos aqui acontece na vida das pessoas de um modo lindo e nem conseguimos de longe contar mais, porque não dá. É muita vida sendo tocada, alcançada, e isso dá para a gente um gás, uma vontade muito grande de continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer, cumprindo a missão, ir de pregar o evangelho a toda a tribo, nação, língua e povo. Ou seja, a toda a cidade, a todos os cantinhos, a todas as famílias, a você. Então, se você decidir agora ser um anjo da esperança, ao longo do programa nós teremos uma equipe, já temos uma equipe que está pronta para atender você. Vai aparecer ao longo do programa também os GCs com os telefones, as formas de entrar em contato com a gente, e alguém vai dizer alô, uma boa noite ou um bom dia quando você estiver assistindo a reprise desse programa, e você vai poder então dizer o que o seu coração está disponível para ajudar. Eu tenho aqui, como já disse, o apresentador do programa Anjos da Esperança. Vamos fazer mais comentários a respeito e vou fazer algumas perguntas que você de casa talvez tenha a respeito de como tornar-se um doador, como manter-se um doador e outras questões que chegam para nós. Vamos respondendo ao longo do programa. Mas o tema geral do programa de hoje é esperança para as famílias. Então, o que nós fizemos? Trouxemos casais para contar como a Novo Tempo, como o Consultório de Família os influenciou a mudar de vida e tornarem-se em casa pessoas mais amáveis, mais amorosas, realmente transformadas a partir do que aprenderam aqui no Consultório de Família. Eu começo apresentando o primeiro casal, Clebes e a Vera. Tudo bem com vocês? Tudo bem.
Prazer, viu, recebê-lo aqui. Prazer nosso. Tudo bom, Vera? Tudo bem, Darleide, obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês por aceitarem vir aqui, abrir um pouquinho do coração e contar pra gente coisas pessoais. Abigail, bem-vinda. Bem-vinda, Darleide. Quer dizer, obrigada por eu estar aqui hoje, né? Estou muito Bem-vinda. feliz mesmo. Obrigada, querida. Acompanhada do seu marido, Leandro. Como vai você, Leandro? Tudo bem, Darleide? Tudo bom. Para a gente é um prazer muito grande realmente estar aqui no seu programa. Obrigada. Vocês estão vindo da cidade... União da Vitória, Exato. Paraná. União da Vitória, lá no Paraná. E o casal anterior também vem do Paraná, não é? Na verdade, nós somos paranaenses, mas estamos morando no Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Exatamente. E estão acompanhados da filhinha Juliana, que está ali nos bastidores. Em que momento, a Novo Tempo, o consultório de família foi ajudando vocês a partir de uma crise conjugal que vocês viveram? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês, Clebs. Porque, na verdade, eu que adquiri É a antena, na época eu não tinha TV, antena em casa, e a Sky, e eu encontrei esse canal, o 14, na Sky. Mas não é só assim, Verinha, só assim. Eu quero saber detalhes. Vocês estavam separados. Sim, sim. Então, conta essa parte. Sim, nós estávamos separados, morando em casas diferentes. E nessa casa que eu fui morar, eu não tinha antena, não tinha uma estrutura, né? Então, que eu fui comprar essa antena e encontrei o canal no 14 da Novo Tempo. Como foi a reconciliação? Assim, fala um pouquinho então da crise, como que vocês viviam? Por que vocês se separaram, Clebs? O que você andou aprontando ou a Vera aprontava? Muita coisa da minha parte foi orgulho. Então, que a gente tinha muito desentendimento, eu tentava reconciliar, mas sempre do jeito da gente, entendeu? Mesmo conhecendo Deus desde cedo, sei lá, o orgulho, acho que foi o grande, da minha parte, acho que foi o grande causador, né? E a Vera, mesmo tendo conhecimento da minha parte, do que eu conheci, do que eu passava para ela, talvez não fosse profundo o suficiente para ela também ter humildade de reconhecer erros, né? Tanto eu como ela, enfim. Claro. Sim, e procurar no lugar certo, né? Porque a gente tentava resolver, mas do jeito da gente. O que mais pegava, assim? O que era pesado para vocês administrarem? Era o seu gênio? Era a sua... Por que vocês brigavam tanto? Eu tinha um gênio bem difícil, bem danado. Ele sempre foi um marido muito, muito bom para mim. Mas eu acho que esse meu jeito de ser bem rebelde, bem agressiva para falar com ele, não tinha amor nas palavras, isso foi endurecendo o coração dele. E depois, com o trabalho, ele trabalhava numa empresa grande, ele trabalhava muito, e eu acho que daí ele mergulhou no trabalho para esquecer o que ele vivia em casa, porque realmente o que ele vivia em casa não era bom. E o que eu fazia, né, dando, sei lá, suporte à família, eu achava que era o suficiente. Que era o financeiro. Que era o financeiro, que era o suficiente. Ia suprir o carinho, o amor. Mas já diz o ditado, né? Fazer um bolo no escuro, sai um bolo, mas não sai bem feito. Então, se não tiver Deus como a luz da gente, a gente vai fazer diferente e bem melhor, né? Lanza, olha que significativo que ela diz. Depois da crise passada, depois de haver a restauração, há uma facilidade de reconhecer. Ela diz, eu era difícil, ele mergulhou no trabalho porque em casa não era bom. Ela assume essa responsabilidade também, e ele a dele, né? Você sabe o que eu acho legal? É o seguinte, ouvindo aqui a história deles, a gente chega àquela conclusão de que quando a gente quer andar do jeito que a gente deseja, nos nossos caminhos, a gente não consegue admitir os erros, a gente não consegue enxergar que a gente também tem defeitos, a gente só vê defeitos no outro, né? Mas quando Deus entra nessa relação, parece-me que a gente fica nu, igual Adão e Eva ficaram lá no Jardim do Éden, né? E eles cobertos com folhas de figueiras tentando se esconder de Deus. Deus sabia tudo o que tinha acontecido. Então parece que a gente fica nu diante de Deus. E Deus faz com que a gente entenda a situação. Olha aqui, ó. Em 2 minutos de conversa, ele já disse, ó, eu tinha erros, ela disse, eu também tinha erros. Tem tudo para se reconciliar, né? Como se reconciliaram. Como se reconciliaram. Como foi o retorno, a volta de vocês como casal? É a próxima pergunta que eu quero e meus amigos de casa também querem saber. Vou conversar um pouquinho com o segundo casal e aí a gente vai costurando essa história de restauração, de aprendizagem, de crescimento como casal, como família, como ser humano.
antes de a gente crescer em família, a gente aprende crescendo individualmente, não é? Então vamos lá, começa com você, Leandro. Qual foi o ponto, o nó assim da vida conjugal de vocês, que depois com a restauração cresceram tanto? Então, Darlede, eu tenho um histórico de família. Meus pais não têm culpa de maneira nenhuma. Eles confiavam muito em mim. E eu ia no final de semana na casa dos meus amigos, e os meus amigos, eles assistiam muito filme de pornografia. Uau! E eu, todo final de semana, ia na casa deles. Você garoto? Garoto, tinha 12, 13 anos, até os 15, 16 anos, eu participava daquilo. E o orgulho da gente, quando a gente casa, do homem, principalmente, ele se torna algo assim, avarento e não admite o erro e continua fazendo o erro. Então, uma coisa que eu achava assim, não, eu sozinho vou conseguir sair disso. Eu digo para você que está em casa me assistindo, sozinho a gente não consegue nada. A gente precisa de Deus e se você quiser tentar sozinho, você não vai conseguir. Tá? Confia na tua esposa. A minha esposa foi Deus que escolheu para mim. Ela me ajudou muito, porque eu confiei nela. Só que eu acredito que quem está assistindo a gente, talvez você não tenha a coragem que eu tive de contar para ela. Uau, agora entra a Abigail. Então, você teve que administrar uma situação que para muitas mulheres, inclusive deve ter sido para você, muito forte, muito poderosa para ser administrada. Quem está assistindo hoje, né, Darlede, vai pensar, nossa, como foi fácil, né, para ela. Não foi fácil. Não. Né? Foi um processo doloroso para mim, difícil, né? Mas assim, Darlede, há duas diferenças, né? Se existe um casamento altamente destrutivo, né, é uma outra história, né? Aqui havia um casamento feliz até, né? Feliz, um marido presente, um marido carinhoso, um bom pai, né? Mas que tinha um problema que ele não estava conseguindo vencer sozinho, né? E muitas vezes eu sei que ele venceu, né? Através do nosso casamento, a comunhão com Deus, a comunhão na igreja, né? Eu sei que ele foi vencedor, mas teve um momento na vida dele em que essa comunhão começou a ficar defasada, né? Até, lógico, né? Devido ao problema em si, né? O nosso inimigo começa a acusar e nos dizer, por que você está indo na igreja? Né? O que você está fazendo aí? Começou a acontecer com ele. Só que Deus é maravilhoso em todos os momentos. E usou métodos para chamar a atenção dele, né? E dizer, Leandro, opa, você precisa de ajuda, né? Você precisa sair disso, né? E realmente, a gente está falando aqui hoje, até eu quero parabenizar meu marido. Estou muito feliz, muito orgulhosa dele, porque realmente é um assunto delicado, né? É um tabu, né? Nós devíamos estar no programa sem tabus, né? Mas estamos felizes. Porque a gente sabe que o seu programa, Darlede, foi muito importante para mim. Eu sempre assisti, sempre achei maravilhoso o seu programa, né? Assisti toda aquela semana que você fez para as mulheres na internet. Muito bom. Semana de oração só para mulheres. Semana de oração só para mulheres. Recomendo para você que está cansada, para você que sofre de falta de amor ou acha que não ama, né? Assista o programa, maravilhoso. E aí, quando eu descobri o problema dele, né, que eu comecei a buscar em Deus suporte, como é que eu vou ajudar, né? Como é que eu vou superar isso? Como é que Deus vai me usar nesse momento, né? Muito bom. O que eu fiz? Eu comecei a assistir e me informar de maneira saudável, né? Buscar informações saudáveis, né? Informações que me dessem suporte para me entender o problema, o que se passava na mente dele. Né? Quando o Leandro me procurou, ele já estava emocionalmente abalado, psicologicamente, né? Ele já estava tendo pensamentos de suicida, exatamente, porque ele não conseguia vencer isso sozinho, porque ele não tinha coragem de se abrir com ninguém, lógico, óbvio, né? Não teria como ser diferente, né? E aí eu fui buscar informações. Seu programa me ajudou muito, né? Primeiramente, para mim não me culpar. Porque a maioria das mulheres, Darlede, até é triste. Eu fui buscar informações e a maioria das mulheres que sabem ou que descobrem que o marido tem uma tendência, né, elas se culpam. Exato. Eu não estou sendo suficiente para ele. Exatamente. Nossa, ele não está satisfazendo comigo, né? E na verdade não é nada disso.
né? Abigail, muito bem colocada as suas ideias. Eu vou querer ouvir mais de vocês. Deixa eu só falar com você aí de casa. Nós estamos mostrando hoje para você exatamente o que o consultório de família, uma simples amostra do que o consultório de família representa na vida de muitas pessoas quando traz aqui especialistas e quando nós abordamos temas que caem diretamente de acordo com a necessidade de quem está aí do outro lado e nós não conhecemos. A partir do que nós fazemos aqui, há um trabalho ali do outro lado, do que o Espírito Santo vai fazer na vida, nas casas das pessoas, de acordo com a necessidade delas. E nós estamos, então, aqui com esses dois casais que estão contando para nós de situações pessoais em que houve um encontro num determinado momento a partir da necessidade deles com aquilo que nós oferecemos aqui na Novo Tempo. E hoje eles vêm falar de algo que eu poderia resumir assim, cura e restauração. E quando você é convidado a ser um anjo da esperança, nós pedimos que você venha nos ajudar a continuar fazendo um trabalho a mais, num crescente, com qualidade, com cor, com verdade, com vontade, para que esse trabalho se solidifique, não como estrutura, prédio, pessoas aqui trabalhando somente, mas que se solidifique na vida das pessoas. O que importa são as vidas, o que importa são os casamentos restaurados, as famílias alcançadas, os homens curados, as mulheres curadas. A Abigail falou a respeito de que ela foi muito abençoada, muito edificada com um trabalho que eu fiz, uma semana de oração que eu fiz só na internet. Eu me lembro. Só para mulheres e só na internet. Esse trabalho só na internet tem uma estrutura, tem gente que trabalha comigo, que foi fazer aquele trabalho comigo e precisa muito mais. Então, ser anjo da esperança é ser um ajudador nosso para que você continue vendo histórias assim, contadas aqui e no Anjos da Esperança toda semana. Pode ligar agora, pastor? Claro que pode ligar. Você que está nos acompanhando agora, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 30 30. A equipe está pronta para te atender. E é por isso, Darleide, que a gente está aqui hoje também visitando o seu programa para agradecer os seus telespectadores, os amigos que acompanham o programa Consultório de Família, porque aqui hoje nós temos dois casais no programa que vêm dar um testemunho vivo de que eles tiveram um momento difícil, de uma vida enfrentando algum problema complexo, mas, de alguma forma, aquilo que eles assistiram na TV Novo Tempo, Deus dirigiu isso, fez com que eles assistissem ali, isso fez um benefício muito grande para a vida deles. Então, louvado seja Deus e muito obrigado a você, telespectador, amigo da Novo Tempo, você que acompanha aqui o programa da Darleide, porque através da sua doação, através da sua parceria com a Novo Tempo, através do projeto Anjos da Esperança, que essas coisas são possíveis, não é? E nós temos muita coisa para conversar com os seus telespectadores hoje, tirando dúvidas sobre formas de doação, valores, aquelas coisas corriqueiras que talvez eles ainda Vamos não fazer saibam. isso agora, então? Vou te fazer lá. a seguinte pergunta. Quais são as formas que as pessoas têm de se tornarem, assim, anjos da esperança? Olha, nós temos basicamente 4 formas, né? Uma é através do boleto bancário, a outra através de um débito em conta, ou quando a pessoa prefere que este débito caia diretamente no cartão de crédito, ou um depósito bancário. Essas formas, Darleide, quando a pessoa é atendida pela nossa equipe, é a pessoa quem define. A nossa equipe não interfere jamais, porque a pessoa tem que ter essa liberdade para escolher a forma que mais se adapta à sua vida, que mais se adequa ao seu momento. Tem valor mínimo de doação? Não existe valor mínimo, não existe valor máximo. O que nós queremos sempre é a parceria dos nossos amigos telespectadores. Então, quando nós nos unimos em torno da pregação do Evangelho, em torno de um projeto de pregar o Evangelho pelos meios de comunicação, as coisas acontecem, as bênçãos de Deus acontecem. É por isso que a gente dá essa liberdade ao telespectador para escolher a forma e o valor. E a gente se torna parceiros na pregação do Evangelho. Tem uma dúvida aqui, algumas pessoas que se utilizam do boleto bancário para fazer a doação, se assim, eu preciso todas as vezes que faço o depósito usando o boleto bancário, preciso informar para vocês, precisa ligar para cá? Olha, quando a pessoa faz um depósito esporádico e essa pessoa não é um anjo da esperança, normalmente ela precisa identificar aquele depósito. Mas, por exemplo, há casos de pessoas que recebem um boleto, por exemplo, mas chega no mês seguinte, o boleto não chegou, ela efetua um depósito. É sempre bom informar, né? Mas quem faz
a parceria com Anjos da Esperança com boleto bancário, não há necessidade de informar o valor, que já está automático já no cadastro dela, né? Ok, então daqui a pouquinho mais dúvidas sendo tiradas para você que quer ser um Anjo da Esperança. Voltando aqui com a Vera. Verinha, só deixa no ar o seguinte, um arrependimento. Você me disse assim, Darleide, às vezes eu tratava meu marido como se ele fosse uma cadeira. Eu tratava meu marido como se ele fosse, sei lá o quê, eu gritava, berrava. Era assim mesmo a sua postura enquanto esposa? Sim, era bem assim. Quando você pensa nisso, você tem... O que você sente, assim, como eu era e como eu sou? Ah, eu sinto vergonha, porque é quase uma infantilidade. 2 adultos com filhos e se tratarem dessa maneira. Mas... Qual era a sua raiva? O que você sentia raiva do seu marido? Por quê? Olha, acho que depois... primeiro, porque, como eu disse, né, eu tinha uma personalidade bem mais difícil, mais agressiva. Mas depois, quando ele começou a trabalhar muito... E eu ficava muito em casa sozinha, numa cidade onde eu não tinha parentes, eu não tinha amigos. E eu passava ali o dia todo sozinha com a minha filha. Ele chegava a sair de casa às 7 horas e trabalhar até meia-noite. Mesmo a loja sendo... Nós morávamos no apartamento que era em cima da loja, que eu podia... né, ele nem aparecia em casa. Para almoçar e para dormir. Então, essa falta de ter a família, a presença dele, mas não só para almoçar ou para deitar na cama e dormir, mas para conversar, para sair, para fazer um passeio. E até mesmo quando a gente fazia um passeio, a gente estava tão distante como marido e mulher, que quando a gente fazia um passeio para um lugar bonito, um lugar gostoso, a gente não curtia. A gente praticamente não se olhava, a gente almoçava, sentava num restaurante bom para almoçar, mas a gente almoçava, um na frente do outro, mas a gente não conversava. Muito bom. Aí, na volta, eu quero saber da Vera e do Clebes como exatamente mudou e em que momento o consultório de família a ensinou a ser esposa. Posso dizer assim, né? Ela teve que aprender a ser uma esposa e o Clebes teve que aprender a ser marido, né? Então, tá. E aí a gente volta ainda com o Leandro, com a Abigail, uma história fortíssima. E então, é sempre muito bom ouvir histórias fortes assim, porque eu sei que você aí de casa se identifica também. Tá precisando aprender a ser esposa, né? A ser marido. Muito bem, aprende aqui com a gente. Pela graça de Deus, você consegue. Aproveita que nós vamos para o intervalo. Liga agora, 0 operadora 12 21 27 30. E aí nós temos uma equipe para receber você. Diga só assim, estou assistindo o consultório de família, a minha amiga Darleide Alves pode dizer assim, e o meu amigo Laerte Lanza eu pensei que você ia me esquecer nessa jogada. Claro que não, minha amiga, meu amigo, né? Liga pra gente agora e diz que nós pedimos para você fazer parte aqui, como se você estivesse sentado no sofá do Anjo da Esperança, do consultório de família, e torne-se um doador. Aceita? Nosso desafio está no ar e nós esperamos você daqui a pouquinho. Quero mandar beijos para a Alessandra, dizendo que o programa é bom demais, para a Nilda Dias, para a Raquel Ferreira, que ama o programa, para a Ângela, para a Cleurismar, Raquel Dias, beijo, Dira Lima, Ana Paula Lima, Darleide, estou na mesma situação que a Vera, ando muito triste, me sentindo sozinha, Não, mas a Vera não está mais assim. A Vera mudou, amiga. A Vera hoje é uma mulher felicíssima, porque tudo mudou. Você vai entender melhor ainda agora nesse segundo bloco, porque ela saiu dessa fase, graças a Deus. Ela diz, não brinco mais, fico emburrada, sem conversar. O que eu devo fazer? Vai fazer o que a Vera fez. Beijo, linda. Sueli também participando com a gente, a Jaci Eliane, tanta gente boa. Quero lembrar da revista Fique Leve, hein, gente? Está disponível lá no nosso site, novotempo.com/consultório. Pede a revista Fique Leve. Como? Tem um banner no canto, você clica, preenche com os seus dados e recebe em casa a revista Fique Leve, que fala de saúde física, mental e espiritual. Coisa de gente que é inteligente e quer fazer o melhor para viver melhor. E você aproveitou o intervalo, ligou pra gente dizendo quero ser um anjo da esperança. Ah, então não vai me dizer que você não entendeu o que é ser um anjo da esperança. Não vai me dizer que eu não expliquei direito o que é ser um anjo da esperança. Tá bom, vou dar uma oportunidade para você, né, Lanza? Nós somos bonzinhos. Nós somos bonzinhos demais. Somos, muito queridos. A gente quer comunicar de um jeito fácil. Roda VT. Família é o bem mais precioso que podemos ter. É um tesouro que deve ser cuidado e protegido com todo o amor do mundo. É por isso que a Novo Tempo se preocupa tanto com as famílias, ainda mais quando vivemos numa sociedade com valores trocados e princípios perdidos.
Mas para quem quiser ter conselhos sobre como manter um relacionamento saudável, não pode perder o consultório de família apresentado por Darleide Alves todas as terças às 9 horas da noite. A cada programa, um papo gostoso, dinâmico e atual, trazendo em discussão temas que envolvem as relações humanas. Ao lado da Darleide, sempre um convidado que enriquece o tema e oferece dicas e alternativas sobre o assunto em pauta. E foram essas dicas que salvaram o casamento do José Hugo e da Jaqueline. Já fazia um tempo que este casal estava passando por uma crise séria no relacionamento. A separação era a única alternativa que enxergavam, mas através do consultório de família, uma luz no final do túnel pôde aparecer. A Darleide é uma bênção. E ela, quando na época a gente estava em crise, foi justamente que ela começou a falar sobre os problemas do esposo, né? Primeiro sobre o esposo, né? Eu sentada dizendo, isso é pra ti, né? Isso é pra ti. Aí na outra semana vinha e já falava sobre os filhos, né? E por último foi que veio e tocou em mim, na minha parte, né? Aí quando chegou na minha parte, né, as meninas já falavam, olha aí, mamãe, a senhora tá ouvindo? Eu digo, tô ouvindo. E tudo isso fez com que a nossa família voltasse de novo. E nós temos prazer em dizer que nós somos a família Novo Tempo. E uma outra Jaqueline, mas desta vez lá de Campo Grande, também encontrou no consultório de família a cura para um grande mal que sofria. Jaqueline era uma mulher muito ciumenta e as desconfianças, que eram sem fundamentos, já estava levando este casal ao fim da união. Eu assistia Darleide Alves, né, que tinha um programa também para a família, e aquilo tocava, né, porque ela mencionava o que a gente tinha que fazer no relacionamento. Eu vinha especialistas ali, né, falar para você o que você tinha que fazer, né, e claro, e sempre abordando a Bíblia, o que a Bíblia instruía de bom. Eu vi que eu estava errada, né, que eu tinha que mudar. E através da TV, através do programa, eu pude ver que tinha como mudar, tinha como haver uma transformação, né? Era possível, dependeria de mim, né? E foi isso que me ajudou, graças a Deus. Hoje eu não tenho mais, nossa, sou outra pessoa. Transformar vidas é o que o consultório de família tem feito desde que o primeiro programa foi ao ar. E ajudar os casais a relembrar do amor que os uniu tem sido um grande privilégio para toda essa equipe. A Marília, por exemplo, além de ter conhecido as verdades bíblicas, acabou colocando em prática os conselhos que ouvia no consultório e hoje ela vive em lua de mel com o esposo. Bom, o consultório de família eu não deixava de assistir, porque foi através dessa programação que a minha vida familiar mudou. Meu casamento ele não tinha sal, não tinha açúcar. Está totalmente renovado através da TV Novo Tempo. Me ensinou muitas coisas boas, como tratar meu esposo. E ele também não deixava de assistir os dias que ele estava em casa. E ele também mudou para comigo. É uma nova pessoa. Todas estas histórias hoje podem ter um final feliz porque por detrás delas existem os nossos anjos da esperança. São eles que garantem que o consultório de família aconteça todas as semanas, não só este programa, mas tudo aquilo que a Novo Tempo realiza. E se você quiser participar deste grande projeto e ser responsável pela transformação de outras vidas, seja um anjo da esperança. Sua doação pode salvar muitas famílias. Viu aí? Mais uma amostra do que acontece na vida de muita gente que põe em prática os conselhos que aprende aqui no consultório de família. Então você não vai se tornar um anjo da esperança hoje, por quê? Não entendeu ainda o que eu estou te explicando? Que você, ao se tornar um anjo da esperança, você se torna um agente de esperança diretamente na vida dessas pessoas, na casa delas, no casamento delas. Não está acreditando em mim ainda? Tá bom, vem aqui comigo de novo. Ali tinha uma Jaqueline contando de que assim, tudo mudou lá na casa dela, enfim. Me lembrei de você, que a moça lá, a Jaqueline, disse assim, eu fazia tudo errado. Você errava também, como já dissemos, gritava com o marido. Como foi que você descobriu o consultório de família? Bom, quando
fui apresentada para essa abençoada, essa Sky Canal 14, e eu fui conhecendo a programação, e um dia eu me deparei com um programa que foi naquele antigo cenário ainda. E daí tinha um casal contando a história deles, e essa moça, no final do programa, ela virou para a câmera e falou, vale a pena perdoar, vale a pena recomeçar. E naquele momento, inclusive, você estava com o neném recém-nascido e estavam separados, né? Sim, estávamos separados. E ele dizia que não, nunca mais ia voltar. que não tinha volta. Então, essa moça lá disse assim, ó, que quando a gente perdoa, quando um casamento é retomado, que há festa no céu. E eu falei, nossa, que bonito, eu também quero ser motivo de festa no céu. E teve um programa muito interessante, assim, que me tocou muito mesmo, que eu percebi de verdade que eu estava errada, foi quando você fez o programa que falava quando a esposa faz mal. E quando começou a falar todas aquelas verdades que eu fazia, chegou no final do programa, eu estava quase escondida atrás do sofá, de tanta vergonha de mim mesma. Porque, realmente, todas aquelas coisas que eu ouvia, eu estava fazendo errado. Então, vendo os depoimentos, todos aqueles ensinamentos que você passava ali, eu fui me corrigindo e sempre com vontade de ver mais, ver o próximo programa, ver o próximo, para aprender um pouco mais. Que maravilha. É a série Quando a Esposa Faz Mal, o Marido Faz Mal, Sogra Faz Mal, com a Isabel Passos. Está no nosso site, novotempo.com/consultório. E aí a gente se identifica muito, né? Então, presta atenção depois naquele conteúdo que ajudou muito, que ensinou muito a Vera. Clebs, e você? Você voltou para casa depois de terem ficado quanto tempo separados? Seu microfone, por favor. Acho que quase um ano. Quase um ano separados. Que uma decisão, e eu pedi Deus como testemunha, foi no dia do nascimento da nossa segunda filha. A nossa primeira filha, a Júlia, é muito abençoada, mas ali foi um divisor de águas, né, quando a Laura nasceu. Então, e eu como cristão, então, a gente sempre tem aquele peso na consciência, não sei se é exatamente essa palavra, mas eu sempre sentia que eu não podia deixar aquela família. Mesmo brigado, como eu falei, tendo orgulho, né, a gente quer alguma coisa melhor para a nossa vida. E Deus tocou meu coração no dia, né, do nascimento da Laura, e aí foi só... sei lá... trabalhar em prol disso. Tomar atitude. Que mulher você agora tinha novamente? Nesse meio tempo ali eu já notava algumas diferenças, né, na Vera. Muita coisa ela já tinha mudado, só que para mim ainda não era o suficiente. Então, e eu sempre fui muito exigente, né? Mas assim, como eu falei, eu como cristão, eu tenho que ver de uma forma diferente, assim, largar o orgulho de lado e aceitar as mudanças da parte dela. Crescer junto com ela. E crescer, principalmente, né? Como é a Vera hoje? Quem é a Vera de hoje? Hoje nós estamos afinando, não se preocupa. Até assim, faz bem a briga, porque às vezes ela quer brigar comigo só para tornar ainda melhor o negócio. Não, estou brincando. É que não somos perfeitos, né, Darley? A gente está sempre num aprendizado, né? São dois seres humanos com pensamentos diferentes. Mas você não é mais aquela mulher briguenta que xingava? Não mesmo, com certeza que não. É verdade, Clebs, que não é? Ela dá umas brigadinhas, mas é pouca coisa. Mas, se me permite, eu quero falar uma coisa olhando no olho de quem está nos assistindo. Por favor. Às vezes o pessoal diz assim, mas como que foi essa restauração, essa mudança? Sabe, o pessoal, eles ficam esperando da gente assim, tipo, tomamos uma pílula... Ficaram perfeitos, e do nada. Resolveu tudo. Não, é com suor, é com atitude, com humildade. É com vontade, né? A gente só retoma um casamento quando tem muita vontade e quando pede socorro para Deus, porque sozinho realmente a gente não consegue. E foi nessa atitude que eu falei, essa decisão que eu chamei Deus como testemunha, que eu vi que a coisa mudou e mudou verdadeiramente. Lindo. Darley, eu queria voltar a dar um pitaco nessa história. Vamos lá. Porque eu acho tão legal isso, porque olha, eu tenho 26 anos de ministério. E eu fui chamado muitas vezes para conversar com casais, estavam com problemas, se separando. E alguns se reconciliaram, outros não. E olha, 100%, sem medo de errar, os que conseguiram se reconciliar,
foram os casais que tiveram a atitude deles. Bom, eu tenho defeitos, ela também tem defeitos, caíram na real que ambos precisavam trabalhar juntos. É muito complicado exigir de um lado só que mude e o outro continua da maneira como está. Não tem como se reconciliar, né? Então, aqui está uma história bonita de um esforço conjunto, como eles falam aí, né? Muito bom, parabéns, parabéns. É isso, ser anjo da esperança é ser testemunha de uma história como esta, mas não de modo passivo, mas de um modo ativo. Pelo menos os que nos acompanham, que assistem a Novo Tempo, que ouvem a rede de rádio Novo Tempo, que nos acompanham pela internet. Nossa programação é toda ela disponibilizada na internet em tempo real, inclusive. Vocês não são chamados apenas a serem telespectadores, internautas, mas para serem alguém que entra na mesma atividade, no mesmo movimento. A Igreja Adventista, inclusive, não é uma igreja por si mesma, ela é um movimento, ela está crescendo e atuando na vida das pessoas, como o fermento dito no Evangelho, o fermento na massa faz a diferença. Então, é para você ser testemunha e participar dessa história, ligando agora para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30 e diga, quero me tornar um anjo da esperança. Agora, eu entendi melhor que quando eu me torno um doador, um anjo da esperança, eu posso dizer, aquela história tem a ver comigo, aquele programa tem a ver comigo, me sinto sentado naquele sofá e contando a minha história também. Entende? 0 Operadora 12 21 27 30 30. Minhas amigas estão dizendo de lá que você não ligou ainda. O que eu vou dizer para elas? Que você não me ouviu. Tá bom. Vamos voltar aqui com você, Leandro. O teu caso, ele assim, tem um quê de delicado, porque você rasga a alma de uma área que é muito... muito delicada mesmo, da intimidade. Um menino que acostumou-se a ver pornografia, um jovem, a juventude, entrou no casamento carregando esse mal, mas graças a Deus você pode contar uma nova história. Mas conta um pouquinho do teu tempo de angústia, de luta, de dificuldade. Olha, eu sempre amei minha esposa, mas eu alimentava mais aquilo que eu queria ver. Eu não pensava na dificuldade e quanto que eu ia magoar ela, eu não pensava em quanto que eu ia ferir as pessoas que me amam, meus irmãos, meus amigos também. Mas eu pensava assim, não, mas eu vou conseguir. Eu lutava, realmente. Dobrava o joelho, mas eu saía de lá e a vontade era de voltar a ver aquilo. Aquilo me doía, sabe? Então, quando eu viajava muito, né? Eu chegava no hotel, eu tomava meu banho rápido ali, ligava o celular e ficava, né? Na internet e ficava, será que hoje eu vou, hoje eu não vou? Ficava aquela luta dentro de mim. Mas no fim aquilo me vencia, sabe? E aquilo foi tomando conta de mim assim de um jeito que eu não era mais o Leandro que eu era antes. Os meus amigos até, cara, você não está legal, o que está acontecendo contigo, né? E isso cada vez aumentando mais e mais, eu disse, Leandro, eu tenho que parar. Eu olhei no espelho e disse, olha, cara, você precisa mudar. Como que você vai mudar? E a minha esposa sempre insistia, Leandro, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que dobrar mais o joelho, você tem que assistir o programa que eu assisto, né, da Novo Tempo, traz tanta coisa boa. E eu dizia para ela, não, amor, calma aí. Eu sempre arrumava uma desculpa e fugia para alimentar aquilo que eu queria, não aquilo que a minha esposa queria para mim. E eu comecei, então, quando ela disse, olha, Leandro, você precisa tomar uma atitude, né, de orar mais, ler mais a Bíblia, eu comecei a fazer isso. E eu perguntava para ela, amor, eu estou mudando? E ela dizia, amor, mas precisa mais, né, precisa mais. Eu não queria contar para ela, porque eu pensei, se eu contar para minha esposa, eu amo ela, ela não vai entender, talvez ela vai me mandar embora. E nós temos 2 filhos maravilhosos, o Luiz Fernando e o Leonardo, que eu amo muito eles. Eu pensava assim, não, eu tenho que segurar o meu casamento. Mas eu quero olhar para você, meu amigo. Eu digo assim, às vezes a gente tem medo, sabe? A gente tem medo de contar para a pessoa que a gente ama. Eu tive ajuda psicológica. Por quê? Eu não conseguia contar realmente. Mas quando eu contei para ela, graças a Deus, ela entendeu. Agora eu sei que você que está em casa sentado, talvez você não tenha a mesma coragem que eu tive. Então procura um profissional e comece a eliminar aquilo que faz você cair. Um exemplo, eu comecei a eliminar a internet.
né? O programa de televisão, os canais de televisão, é minha esposa que tem a senha. Hoje nós temos um Facebook juntos. Eu sozinho, eu não ia para o caminho que eu deveria ir. Eu sempre caía cada vez mais e mais. Então, você está falando de algo extremamente importante, né, Muito professor? importante. Não é só a oração, você passou a desenvolver atitudes que te autopreservavam, que te protegia de cair nessa cilada novamente. E isso não é com nenhuma facilidade, uma decisão facinha, é com muito suor, né? Muito suor. Eu digo para você, assim, Darleide, que eu chorei muitas noites. Dormia tarde, 2 horas, 3 horas da manhã, porque aquilo ali era momentâneo, sabe? E passava aquilo, eu pensava na minha esposa, nossa, minha esposa faz tudo por mim. Ela admira o meu trabalho, me apoia, às vezes tem que ficar a semana toda fora de casa. E ela liga para mim todo dia, amor, você está bem? Como é que você está? Eu digo, não, eu estou bem. E dentro desse contexto, Darleide, eu acredito assim que teve muitos anjos, amigos que estão me assistindo hoje, que me ajudaram, me apoiaram, quando eu realmente resolvi contar aquela necessidade muito grande que eu tinha de ajuda. O meu irmão, o Elisandro, que é pastor também, me ajudou muito. Hoje eu estou lendo um livro que fala a batalha de todo homem, né? E você se vê naquilo. Eu né? me vi dentro daquele livro ali, Leandro, eu preciso mudar isso, Leandro, você precisa mudar aquilo, entendeu? E sozinho a gente não consegue. A gente precisa do apoio da esposa, apoio de amigos, pastores, os anjos que eu digo na minha vida. Sim. Principalmente Deus, né, Darleide? Porque, assim, eu acompanhei um pouco o histórico do Leandro e tenho que diariamente dar muito estímulo na parte psicológica dele, né? Por quê? Às vezes o homem, quem sabe que está me assistindo, ou mulher, porque hoje também é um problema muito de mulheres isso, né? A modernidade fez isso conosco, uma simples propaganda já nos induz, né, a esse tipo de pensamento, né? Então eu tive que muito trabalhar o lado psicológico do Leandro, porque a mente dele dizia assim para ele: eu não vou conseguir, né? É assim que trabalha a mente da pessoa que está nesse tipo de problema, né? E eu quero dizer assim, existem 2 caminhos no casamento, Darleide: o da facilidade e o da recompensa, né? O da facilidade geralmente é aquele que a gente entra quando casa, que eu não preciso abrir mão de nada, que eu não preciso me colocar no lugar do outro para entender o sofrimento dele, que eu não preciso perdoar nada, né? Eu vou pensar apenas na minha felicidade, né? E o caminho da recompensa qual que é? É mais difícil, mas é aquele caminho que eu abro mão de mim, eu me coloco no lugar dele, ele se coloca no meu lugar, né? A gente resolve caminhar juntos e olhar e dizer assim: poxa, passamos, vencemos, conseguimos. Esse é o caminho da recompensa, né? E esse é o caminho que a gente resolveu trilhar. E eu resolvi trilhar com ele também, né? E eu me sinto muito feliz, realmente, porque eu sei que eu sempre vou olhar para trás e ter a recompensa daquele caminho que eu tomei, né? Perfeito. Muito bom. Solanza, quer acrescentar? É muito interessante, Darleide, que, como a história aqui do Clebs e da Vera, a Abigail e o Leandro também tiveram uma luta que eles enfrentaram juntos e ambos decidiram entrar pela via do perdão, né? E em cima dessa via do perdão, falaram: bom, o que eu posso melhorar para ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor? Eu acho que esse é o plano de Deus para a nossa vida, não é? Que nós nos tornemos pessoas à imagem de Cristo Jesus a cada dia, não é? Reconhecendo os nossos erros, nossas falhas. E Deus vai construindo as famílias, vai reconstruindo as famílias, vai reconstruindo a nossa vida emocional. E não é fácil essa questão da pornografia, porque se torna um vício, é necessário buscar tratamento, sim, porque ela vai destruir a vida. E realmente Deus é poderoso para nos dar essa vitória, não é? E como vocês estão experimentando nessa caminhada dura, essa vitória em Cristo, né? Louvado seja Deus, né? Amém. Hoje estão aí nessa caminhada, felizes, servindo, amando, são bons pais, frequentam uma igreja onde congregam, onde testemunham, onde vivem junto com outras pessoas. Essa busca que existe de que não há perfeição em nós, não há santidade em nós mesmos, é só por Deus, é só pela misericórdia de Deus que a gente
que levanta, depois que cai, depois que sofre, depois que chora, que erra, que se torna escravo de um vício, que se torna escravo do próprio gênio, dos próprios pensamentos, das próprias ideias, com as próprias mãos destrói a sua casa, como você bem disse comigo, conversando no outro momento, Vera, você destruía a sua casa no grito, né, no desprezo, você destruía a sua casa quando só trabalhava, não voltava para casa, você se destruía, Leandro, você se autodestruía, que complicado, né, ser inimigo de si mesma, destruía seu casamento, destruía... Abigail, você também teve momentos que eu imagino de extrema solidão, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar meu marido, de chorar, de sofrer, imagino que você viveu momentos muito difíceis. Posso falar uma coisinha Por rapidinho, Darleide? Às vezes a gente está falando aqui para casais que estão, quem sabe não necessariamente nos nossos problemas, sim, mas estão agora com o coração magoado, um em cada lugar, não se falam, já decidiram pedir o divórcio, já decidiram pelo divórcio, né? Nesse momento, existe um inimigo que não quer que as famílias fiquem juntas. E o que ele coloca na nossa mente, eu falo por experiência própria, isso não tem mais solução. Eu não consigo perdoar o meu marido. Funciona com eles, comigo não funciona. O não toma conta daquele ambiente, né? E o que eu quero dizer é assim, esse não que você está dizendo, quem sabe, para você mesmo, não querendo reatar esse relacionamento ou constituir esse casamento, esse não vem de Deus, né? Esse não é a situação de sofrimento que você está vivendo que traz isso, né? A situação ali em si e o inimigo junto. Porque o que ele mais quer é destruir as nossas famílias. Né? Com certeza. Eu conheci um senhor há muitos anos, até já é falecido, e ele, toda vez que ele orava, ele dizia, Deus tira de mim os pensamentos negativos. Toda oração. Ou seja, eu não sei se era pessoal aquilo, mas eu ouvia ele falando. Então... isso também acho que dá força para a gente, sim, né? Então eu achava bonita a atitude dele e a humildade tira, porque talvez ele não conseguia. Então eu acho que quanta pessoa que tem força, só que ela não quer mostrar essa força. Ela é mais fácil, né? Se separar. Para que persistir? Para quê? Não precisa. Vou partir para outra. Não, é errado isso. Que bom que vocês voltaram, que Deus reatou a relação de vocês, porque vocês se permitiram também a entrar novamente pelo caminho da vontade de Deus, né, Verinha? Isso mesmo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos vocês. Muito, muito bom recebê-los aqui. E é tão delicado, né, abrir o coração, mas é também tão nobre dizer que um dia caiu, lá no passado, lá atrás. Mas dizer, quer saber? Eu vou dizer para encorajar outras pessoas que como eu caí, mas também fui levantado pela graça e misericórdia de Deus, outros também podem. Que fique esse recado para você, tá bom? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Pastor, seu recadinho final para os Anjos da Esperança e para todos que estão em nossa companhia Obrigado agora. pelo privilégio de estar aqui com você, sentado aqui com os amigos aqui que vieram de tão longe, né? É muito bom a gente poder ouvir essas histórias de vitória, né? A gente ouve tanta história ruim nesse mundo, né? E a gente ouve aqui duas histórias de vitórias, vitórias divinas pelo Espírito Santo, também aliada à força de vontade que eles aplicaram no caminho, nessa caminhada cristã. Louvado seja Deus por isso. E a gente se arrepia, se emociona, porque Deus nos dá o privilégio de usar os meios de comunicação, Darleide, para levar mensagens assim para casais que estão precisando, famílias que estão destruídas, relacionamentos rompidos. E a gente louva muito a Deus pelo programa Consultório de Família, aqui na Novo Tempo, e agradece a você, telespectador deste programa, que acompanha não apenas a este programa, mas outros, mas nesse momento, nesse horário, especialmente a este programa. E obrigado a você, que além de acompanhar, também se torna um anjo da esperança, um apoiador, um doador, para que a Novo Tempo continue tendo recursos para poder manter esses projetos todos funcionando no ar, levando esperança para quem não tem. Muito obrigado a você. Obrigado a você, Darleide, por nos permitir vir aqui. E eu faço um último convite a você. Seja um anjo da esperança, um parceiro, um doador aqui para Novo Tempo. Vamos pregar juntos o Evangelho, sim, pelos meios de comunicação. O telefone está aparecendo na sua tela, 0 Operadora 12
21 27 30 30 e juntos vamos falar do amor de Jesus pelos meios de comunicação. Obrigado, Darleide. Obrigada, pastor. Muito obrigada a todos vocês. Quero chamar a Juju. Vem cá, Ju, a filhinha da Vera. Pode falar rapidinho, 30 segundos. Vem cá, lindinho. Tenha na sua vida Deus, decisão, persistência, atitude e esperança. Amém. Por que eu não falei do amor? Porque Deus é amor. E a esperança é o que faz a gente viver tudo isso. Amém, muito obrigada, belas palavras. A você de casa, muito obrigada. Olha aqui a Juju, filha da Vera, do Klebs, representando a esperança, no sorriso de uma criança, na vivacidade de uma criança, a esperança. É isso que a gente quer ensinar para você. E seja um anjo da esperança, nos ajude a contar mais histórias de vidas e crianças felizes ao ver seus pais juntos, amando e servindo a Deus. Um beijo e até a semana que vem. Dá tempo ligar, 0 operadora 12 20 27 30 30. Beijo, até semana que vem.